Imagine só, a Polônia e a Ucrânia vivem mais um capítulo de tensão que promete incendiar os noticiários. Desta vez, o estopim foi uma declaração bombástica de um jornalista ucraniano com passaporte polonês, que não mediu palavras ao comparar o presidente Andrzej Duda a um Pacan, aquele líder criminoso das prisões russas que manda e desmanda nos presídios. A comparação, feita ao vivo em um dos principais canais de TV do país, caiu como uma bomba no Palácio Presidencial. A reação não tardou. Assessores de Duda já falam em processo por ofensas ao chefe de Estado, enquanto o próprio jornalista, arrependido, tentou amenizar o caso dizendo que respeita as instituições polonesas. Mas o estrago estava feito. E não para por aí. A decisão de Duda de vetar uma lei que facilitava a concessão de cidadania polonesa a refugiados ucranianos agora ganha força com esse episódio. Afinal, como argumentam as autoridades, se até quem já tem o passaporte polonês age com tamanha desconsideração, por que afrouxar as regras? A proposta de aumentar o tempo mínimo de residência no país para 10 anos antes de pleitear a naturalização parece cada vez mais sensata. Afinal, ser cidadão polonês não é só um direito, é um compromisso. Quem recebe esse privilégio precisa colocar os interesses da Polônia em primeiro lugar, respeitar suas leis e honrar as instituições que representam a vontade do povo. Enquanto Varsóvia e Kiev trocam farpas, a guerra no fronte ucraniano segue implacável. E um detalhe crucial vem à tona: a Polônia, que já doou milhares de terminais Starlink para a Ucrânia, ameaça cortar o fornecimento de internet via satélite caso o veto de Duda seja derrubado. Kiev, por sua vez, minimiza a crise, destacando a parceria histórica entre os dois países. Recebemos 30.000 terminais poloneses, essenciais para operações civis e militares, reconhecem as autoridades ucranianas, tentando manter a cordialidade. Mas a mensagem é clara: a dependência tecnológica é real, e qualquer ruptura pode ter consequências graves. Do outro lado da fronteira, a Moldávia envia um recado contundente ao mundo. Em um discurso inflamado durante as comemorações do Dia da Independência, a presidente Maia Sandu não deixou dúvidas: a Rússia de Putin é sinônimo de morte, e a única saída para seu país é acelerar a adesão à União Europeia. Não temos alternativa, declarou, enquanto lembrou os horrores da guerra na vizinha Ucrânia. A Europa representa liberdade e paz. A Rússia, apenas destruição. As palavras de Sandu ecoam em um momento crítico, com eleições parlamentares se aproximando e o fantasma da interferência russa assombrando as urnas. Moscou, claro, nega qualquer intenção de manipular o pleito, mas quem acredita? Enquanto isso, na Alemanha, o clima é de preparação para o pior. Berlim não esconde: a Rússia é a principal ameaça à segurança europeia, e o país está se armando para um possível conflito. Leis estão sendo reformuladas, voluntários são recrutados e o Bundeswehr, as forças armadas alemãs, passa por uma expansão sem precedentes. O chanceler Olaf Scholz, porém, surpreendeu ao sugerir que a Ucrânia poderia se render, uma fala que gerou revolta e interpretações diversas. Seria um recado realista ou uma capitulação disfarçada? A polêmica está lançada, e a opinião pública europeia não parece disposta a engolir a ideia de enviar tropas para o fronte ucraniano. Aliás, essa é a grande pedra no sapato dos líderes ocidentais. A maioria dos cidadãos da Alemanha, Itália e até da Polônia, que tanto apoiou Kiev nos primeiros anos da guerra, rejeita veementemente a possibilidade de enviar soldados para a Ucrânia. Os motivos são claros: medo de escalada, exaustão das forças armadas e a sombra da Segunda Guerra Mundial, que ainda assombra a memória coletiva. Até mesmo a França e o Reino Unido, mais inclinados a uma postura dura, condicionam qualquer ação militar a garantias sólidas dos Estados Unidos. Enquanto isso, o Kremlin não perde a chance de provocar. A expansão da OTAN é uma das causas da guerra, repetem os porta-vozes russos, ignorando que foi a própria Rússia que invadiu a Ucrânia. Mas não é só na Europa que as tensões fervilham. Nos Estados Unidos, Donald Trump ameaça punir o bilionário George Soros, acusando-o de financiar protestos contra sua candidatura. O filantropo de 95 anos, acostumado a polêmicas, rebateu as acusações com ironia, mas o episódio mostra como a polarização política não dá trégua. E na Ásia Central, o clima também esquenta. No Cazaquistão, fãs enfurecidos exigem o cancelamento de um show da cantora russa Polina Gagarina, acusada de apoiar o Kremlin. Enquanto isso, em Varsóvia, o cantor bielorrusso Max Kor teve seu show interrompido por manifestantes que exibiram a bandeira da UPA, grupo nacionalista ucraniano da Segunda Guerra Mundial. A arte mais uma vez se torna campo de batalha. O mundo não para e as crises se multiplicam.
De escândalos diplomáticos a ameaças de guerra, de protestos nas ruas a discursos inflamados, uma coisa é certa: a ordem global está em xeque. E você, o que acha de tudo isso? Suas opiniões são essenciais para entendermos esse turbilhão. Compartilhe suas ideias, debata nos comentários e não esqueça: acompanhar esses acontecimentos é fundamental para não ser pego de surpresa. O momento é agora. Vamos juntos desvendar os bastidores do que move o planeta. A geopolítica não espera por hesitações. Enquanto o mundo prende a respiração, cada movimento nas sombras dos gabinetes e nos campos de batalha define o futuro de milhões. E agora, mais do que nunca, as peças se movem com uma velocidade assustadora. Em Washington, as portas do poder se abrem para uma nova rodada de negociações, mas o que está em jogo não é apenas a sobrevivência da Ucrânia, é a própria arquitetura da segurança global. A delegação ucraniana, liderada por figuras-chave como o assessor de Zelensky, Andriy Yermak, e o secretário do Conselho de Segurança Nacional, Oleksandr Litvinenko, chega com uma missão clara: garantir que qualquer acordo com Moscou não seja apenas tinta no papel, mas uma muralha intransponível. Afinal, como confiar em promessas quando a história recente prova que Putin não conhece limites? O plano em discussão, apelidado de NATO Light, é uma aposta arriscada. A ideia é simples: se a Rússia violar qualquer cessar-fogo, os aliados ocidentais terão 24 horas para reagir com armas, sanções e apoio econômico imediato. Mas será suficiente? A Ucrânia já sabe que não pode contar apenas com palavras. Enquanto os diplomatas debatem em salas climatizadas, o fronte não dá trégua. Na madrugada de quarta para quinta, Kiev acordou sob fogo. Mísseis balísticos, drones kamikazes, bombardeios em ondas, a capital foi alvo de uma ofensiva coordenada, com relatos de ataques também em Chernobyl e outras regiões. Moscou não esconde sua estratégia: desgastar, intimidar, forçar uma rendição. E enquanto isso, os aliados ocidentais assistem, calculando cada passo. Mas o jogo não se limita à Ucrânia. Nos Estados Unidos, Trump ergue a voz contra um dos alvos favoritos de sua retórica, George Soros. O bilionário, acusado de financiar protestos e desestabilizar a América, vira alvo de uma cruzada judicial. Não permitiremos que esses psicopatas destruam nosso país, declarou o ex-presidente, prometendo levar Soros e seu filho aos tribunais sob a Lei Rico, usada contra o crime organizado. A resposta não tardou. A Fundação Soros chamou as acusações de absurdas e perigosas, relembrando que aos 95 anos, o magnata já alertou que a guerra na Ucrânia poderia ser o estupim de uma terceira guerra mundial. Para seus críticos, ele é o arquiteto das revoluções coloridas; para seus defensores, um filantropo que apoia a democracia. A verdade? Ela importa menos do que o impacto de suas palavras em um mundo polarizado. Enquanto isso, no Cáucaso, a tensão entre Azerbaijão e Rússia atinge um ponto de ebulição. Ilham Aliyev exige desculpas públicas de Putin pela queda de um avião militar azeri, abatido por forças russas. Eles tiveram tempo de declarar estado de emergência, mas só o fizeram depois do ataque, acusou o presidente azeri, lembrando que em 2020, a Rússia prontamente pediu desculpas pela queda de um helicóptero armênio e pagou indenizações. Agora, porém, Moscou não se move. E o silêncio russo só alimenta a desconfiança. Aliyev não esconde sua frustração: nossos cidadãos foram torturados e mortos em solo russo. Isso não é um incidente, é um padrão. A relação entre os dois países, já frágil, parece à beira do colapso. E se a guerra na Ucrânia não bastasse, a Alemanha se prepara para um cenário ainda mais sombrio: um conflito direto com a Rússia. Berlim não esconde mais suas intenções. Com um projeto de lei que entra em vigor em janeiro, o país planeja expandir seu exército para 460 mil soldados, voluntários, se possível, mas com o retorno do serviço militar obrigatório caso necessário. A Rússia é a maior ameaça à liberdade e à estabilidade na Europa, declarou o chanceler Olaf Scholz, deixando claro que a Alemanha não recuará. Mas nem todos apoiam essa postura. Uma pesquisa revelou que 52% dos alemães aceitariam que a Ucrânia cedesse territórios em troca da paz, um número que sobe para 72% entre os eleitores da extrema-direita. Scholz, porém, é categórico: uma capitulação ucraniana só daria tempo para Putin se preparar para a próxima guerra. O mundo está em um ponto de inflexão. Cada decisão, cada hesitação, cada palavra dita nos bastidores pode definir se os próximos anos serão de paz frágil ou de conflito aberto. E você, onde se posiciona nesse tabuleiro? As peças estão em movimento, e o tempo para agir é agora. Não fique à margem. Debata, questione, exija respostas. Porque no fim, a história não perdoa quem escolheu ficar em silêncio.
A verdade, por mais incômoda que seja, sempre encontra um caminho para emergir. Mesmo quando enterrada sob camadas de negação e interesses geopolíticos. E agora, ela irrompe com força, desafiando narrativas cuidadosamente construídas. As investigações alemãs não deixam margem para dúvidas. 7 cidadãos ucranianos, entre eles uma ex-agente de serviços especiais e um mergulhador experiente, estiveram a bordo da Andrômeda, a mesma embarcação usada para sabotar os gasodutos Nord Stream em setembro de 2022. Um deles já foi detido na Itália. Outros, como o capitão da embarcação, seguem foragidos, alguns, inclusive, mortos em combate nos últimos meses. Mas o que mais chama a atenção não são os nomes, nem as conexões militares. É o padrão. A possibilidade, cada vez mais concreta, de que estruturas do próprio Estado ucraniano tenham facilitado essa operação. A Europa perdeu seu principal corredor energético da Rússia, e por anos a culpa foi atribuída a fantasmas. Primeiro especulou-se sobre Moscou. Depois, sobre grupos pró-ucranianos agindo por conta própria. Mas as evidências agora apontam para algo mais complexo. Uma rede organizada, com logística profissional, acesso a recursos e, possivelmente, cobertura institucional. E o mais irônico? Mesmo com essas revelações, as potências ocidentais continuam a repetir o mantra: apoiamos a Ucrânia, independentemente de tudo. Como se a verdade pudesse ser negociada em nome da conveniência política. Enquanto isso, o mundo assiste a um teatro de absurdos. Na Polônia, um show de Maxkor foi cancelado após manifestantes exibirem a bandeira da Ucrânia, um ato que resultou em mais de 100 detenções e deportações. No Cazaquistão, o mesmo artista teve seu concerto suspenso por supostas falhas burocráticas, enquanto uma cantora russa, acusada de propagandear o Kremlin, segue com sua turnê intocada. A hipocrisia é tão descarada que dispensa explicações. Mas o que realmente importa aqui não são os shows cancelados ou as bandeiras queimadas. É a seletividade moral. A mesma Europa que financia a resistência ucraniana fecha os olhos para provas que mancham sua narrativa. Os mesmos governos que condenam a guerra na Ucrânia ignoram indícios de que Kiev possa ter atacado infraestrutura crítica de seus próprios aliados. A pergunta que fica é simples: até quando a conveniência vai se sobrepor à verdade? Até quando os fatos serão sacrificados no altar da Realpolitik? Porque no fim das contas não são apenas gasodutos que explodem. São princípios. São a credibilidade das instituições. É a confiança de milhões que, dia após dia, veem seus líderes escolherem o silêncio em vez da justiça. E você, de que lado da história prefere estar? Do lado que finge não ver? Ou do lado que exige respostas, mesmo quando elas são inconvenientes? A escolha é sua. Mas lembre-se, a história não perdoa quem vira as costas para a verdade.